que não seja Ele, mas o Senhor falando a cada coração. Desde já, nós repreendemos todo espírito de distração, todo espírito roubador da palavra, e nós decretamos um tempo novo sobre nós, um tempo novo sobre o Startim. Em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, Startins. Eu senti de falar no nosso último culto do ano sobre 2 temas que eu acho que são os mais importantes para que a gente feche o ano de 2022 e iniciemos o ano de 2023 da melhor forma. Então eu vou falar um pouquinho sobre o perdão e sobre a gratidão, que são temas que caminham junto e onde um depende muito do outro. E que nós, por mais que busquemos, às vezes esquecemos de estar fazendo isso no nosso dia a dia, ou agradecendo ou perdoando, tá? Então eu vou começar com o perdão, lá em Mateus 18, 15, e fala: quem achou, diz amém. Então, oi? É isso aí mesmo. Então, lá em Mateus 18, 15, fala: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só. Se tiver ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja, e se não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes fará feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro aproxima-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não, te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, no reino dos céus, pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo este como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o rei reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo pagarei. Então o senhor daquele servo, movido da íntima compaixão, soltou-o e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, um dos seus funcionários, que lhe devia 100 dinheiros. Ou seja, ele devia quanto? O servo dele devia uma quantidade irrisória, perto do que ele devia ao rei. Então, e lançando mão dele,
sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu servo, prostrando-se aos pés, regava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e eu te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, lhe disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu tive a misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse toda a sua dívida. Pronto. Então, o que é que eu quero passar para vocês através dessa palavra? Que às vezes, na maioria das vezes, nós queremos ser perdoados por algo que fazemos, mas não estamos prontos para perdoar a alguém que nos feriu. Muitas vezes, nós buscamos o perdão, mas o nosso orgulho, o nosso ego, não nos deixa perdoar o nosso amigo, o nosso irmão e até mesmo os nossos pais, a depender do que aconteça, tá? Então, nós temos que ser... Vou abrir aqui a minha pesquinha. Como o pastor Julinei fala, onde ele vai, ele traz a pesquinha. Então, a gente tem que aprender o que é bom também, né? Então, se nós perdoarmos, nós estamos próximos. O perdão, ele só vem quando não é da boca para fora. O perdão, ele não é um sentimento. O perdão, ele é algo que nós temos que trabalhar dentro de nós todos os dias. Por quanto tempo? Até que você esteja liberto daquele sentimento, tá? Então, você tem que ter força para pedir perdão e tem que ter coragem para perdoar as pessoas, tá? Às vezes, nós estamos vivendo numa sociedade onde a maioria das pessoas está doente, mas não é doença de vírus, não é Covid, não é gripe, não é virose, não. A maior doença que nós temos hoje é o orgulho, é algo dentro de nós, algo que nós brigamos para não fazer. E esse sentimento de raiva, de ódio, de rancor, nós muitas vezes pensamos que a gente sentindo isso, a gente está fazendo mal para aquela pessoa. Não. Esse sentimento que a gente gera dentro de nós, ele vai nos matando aos poucos, como se nós estivéssemos tomando um pouquinho de veneno a cada dia. Ele não vai nos matar rápido. Ele vai nos tirando a força, ele vai nos mostrando que aquele sentimento, ele está sendo enraizado dentro de nós. Então, na maioria das vezes, a pessoa que você tem raiva, a pessoa que você está chateada, a pessoa que você está triste, ela nem sabe.
ela passa por você, se duvidar ainda fala, porque ela não sabe que você feriu, ou que ela te feriu. Às vezes até sabe, mas uma palavra lançada contra o outro, quem fala esquece, mas muitas vezes quem ouve não esquece. É difícil? É. Por quê? Porque a gente guarda aquilo e quer levar para o resto da vida. Mas essa palavra que foi lançada, muitas vezes a gente quer guardar como sentimento de raiva, de tristeza, e a gente usa aquilo para mergulhar até numa depressão, que é o que vai fazer com o tempo. A tristeza, o rancor, a raiva, o ódio, são sentimentos que a gente não deve cultivar dentro da gente. E chega um tempo que esse sentimento ele está tão enraizado dentro de nós que nós não conseguimos guardar mais. Então a gente passa a sufocar todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, sempre quem está próximo vai ser contaminado por aquele sentimento. Vamos supor, vamos dizer que eu sinto a raiva de alguém, passei 5, 6, 7, 8 anos com aquele sentimento guardado. Em determinado momento eu não consigo mais guardar aquele sentimento dentro de mim. E aí o que é que eu vou fazer? Quem está ao meu redor vai também ser contaminado por esse sentimento. E isso gera uma série de problemas familiares, onde nós não vamos conseguir sozinhos cortar esse mal pela raiz. Então, o perdão, ele é um sentimento que, como eu falei, você tem que estar pronto para perdoar. Você tem que buscar forças onde você não tem. E tanto para perdoar, quanto para pedir perdão. Independente se a pessoa ela é cristã ou não. Se a pessoa que te magoou está lá fora ou não. Nós somos cristãos. Nós carregamos, nós temos um vínculo com Deus. E se Deus perdoou todos os nossos pecados, quem somos nós para não perdoar? Quem nos feriu ou quem nos magoou? Lá em José, vocês lembram o que foi que aconteceu com ele? Foi vendido, foi preso, escravo. Depois virou o quê? Governador. E quem aparece lá anos depois? A família deles. Os irmãos. E aí? José estava preparado para perdoar? Será que ele esperava por aquele momento? Não. Se ele tivesse preparado, ele não teria tirado todos que estavam lá dentro para conversar só com os irmãos. Só que, se a gente quer liberar o perdão dentro de nós, não adianta a gente esconder e chamar a pessoa ali no canto. Porque todos que estão vão ficar sabendo. José, no momento que pediu para ficar só, ele chorou. E o choro dele foi ouvido do lado de fora. E quem ouviu do lado de fora, correu para o rei e contou. Então não adiantou ele pedir para ficar só. Mas José perdoou. Perdoou todos os irmãos, independente do que eles tinham feito com ele lá atrás. Ele perdoa como governador, traz a família para perto dele
Mas antes de trazer a família, após perdoar os irmãos e confraternizar com eles, fazer a ceia com eles, o que é que José faz? Pergunta pelo pai. Se o pai ainda estava vivo ou não. E muitos de nós, às vezes, não queremos perdoar nossos pais que estão dentro de casa. Nossos pais que a gente sabe que está perto. Nossos irmãos que estão dentro de casa porque vestiu a roupa que você queria vestir no dia de vir para a igreja. Ou sujou sua roupa. Ou não quis te emprestar o videogame. Independente do motivo. A gente se fecha e não quer liberar o perdão. E às vezes o que a gente faz para aquele irmão tem a mesma fração do que aconteceu aqui na passagem. O mal que eu fiz para o meu irmão é maior do que o que ele fez para mim. Mas eu quero ser perdoado por ele. Mas eu não quero perdoar o que ele fez comigo. Então a gente tem que aprender, primeiro, não depender, independente se você está certo ou se você está errado. Como cristão e filho de Deus, eu acho que tem que partir de você. Buscar, eu não sou eu que estou errado não, tio. Independente. Você consegue conviver com isso? Você consegue dormir bem? Não. Vai chegar um tempo que esse sentimento vai transbordar. E aí você vai contaminar todos os que estão ao seu lado. Então nós, como cristãos, temos que buscar. Ele me magoou. Pede perdão. Eu magoei ele. Vai lá e pede perdão também. Todos nós temos alguém, independente de estar aqui em cima ou aí, ou no mundo, nós temos que perdoar alguém. Tem alguém que a gente deve estar perdoando. E a gente vai deixando passar. Por quê? Porque o orgulho não deixa a gente chegar perto da pessoa e pedir perdão pelo nosso erro. A gente vive numa máscara de super-homem, quando na verdade a gente está sofrendo, mas a gente tem uma capa para não demonstrar para os outros o que a gente passa. É a mesma coisa de viver de Instagram. Todos estão felizes o tempo todo. Ninguém brigou com ninguém. Todo mundo é amigo de todo mundo. Todo mundo come bem. Todo mundo veste bem. Enquanto viver de aparência, qual a relevância disso? Se na hora de dormir, você não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Então não adianta eu dizer que eu estou feliz o tempo inteiro, porque ninguém está feliz o tempo inteiro. Tem dias que a gente vai acordar e não vai estar feliz e está tudo bem. Tem dias que a gente vai acordar dando pulo e está tudo bem também. Mas o que a gente tem que ter certeza dentro de nós é que a gente tem que liberar o perdão daquilo que magoa a gente, daquelas pessoas que lá atrás, ou agora, ou quando quer que seja, como o Jal já falou aqui no testemunho dele, o pai dele não foi presente. Hoje ele liberou o perdão para o pai. E eu acho que hoje ele vive melhor do que ele vivia antes. Porque se o pai dele um dia faltar, ele não vai carregar essa culpa de não ter perdoado o pai dele pro resto da vida. E se a pessoa que você tem que perdoar amanhã não estiver mais aqui? Como é que vai ser?
Às vezes ela está dentro de casa. Às vezes não está tão perto. Mas a gente pode usar o WhatsApp, pode usar o telefone. Faz uma chamada de vídeo. A vida é curta. A gente não sabe o dia de amanhã. E não sabe mesmo. Nós não, a gente diz que está pronto para perda, mas a gente não sabe quando é que vai ser. Por mais pronto que a gente esteja, a gente não sabe o dia. E eu acho que esse sentimento de perdão a gente deve liberar o quanto antes. Mas não é dizer da boca para fora, eu te perdoo. Porque esse sentimento de perdão, ele não é da boca para fora que tem que ser lançado. Eu acho que você tem que fazer um exercício diário em busca desse perdão dentro de você. Mesmo que você já tenha colocado para fora, que liberou aquela pessoa, mas dentro de você, você ainda vai viver com aquele sentimento por um tempo, tá? E até na passagem de Judas, quando Deus fala que ele ia ser traído por alguém, Jesus fala que ia ser traído por alguém que estava entre eles, e ele sabia quem era. E quem o traiu vai do lado dele e dá um beijo no rosto. E ele perdoou aquela pessoa que o entregou para a morte. E você está liberado para perdoar quem às vezes pisou no teu pé, quem às vezes derrubou tua bicicleta, quem às vezes pegou algo de você que você emprestou e esqueceu, ou coisas fúteis do dia a dia, que você não acordou bem, você fala algo, ou que você caiu em tentação. Primeiro você tem que pedir perdão a Deus. Assim que você reconhecer o teu pecado, o teu erro, libera o perdão e tira esse sentimento ruim dentro de você. Porque a pessoa que você está sentindo algo, ela está vivendo a vida dela normal. Enquanto você está morrendo a cada dia. Você está sofrendo, você está triste, você está deprimido. E aí, o que é que acontece? Você se fecha. Se fecha não só para a vida, mas também para o mundo. E a gente sabe como é que isso acontece. O que é que acontece? Você vai desistindo e desistindo e desistindo das coisas. Tá? Então, quem tiver que liberar o perdão para alguém, não deixa para amanhã não. Faz hoje. O amanhã pode ser tarde e não dá tempo. Tá? E sobre a gratidão, que são sentimentos que caminham junto, eu acho que além de liberar o perdão, nós temos que ser gratos o tempo inteiro. Independente se nós conseguimos alcançar algo, independente se Deus nos deu algo ou se nos tirou algo, nós temos que ser gratos a Ele o tempo inteiro. E lá em Lucas 17:11, e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia,
saíram-lhe ao encontro dele 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. E caiu aos pés, com o rosto na terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estavam os 9? Não houve quem voltasse para dar a glória a Deus, senão este estrangeiro? E Jesus disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé. Levanta-te e vai, a tua fé o salvou. Tá? Então, quando a gente é grato, a gente se aproxima, mas o sentimento de gratidão, ele nos aproxima de Deus. É o que aconteceu aí. Mas o sentimento de ingratidão, ele nos afasta. Dos 10, apenas um voltou. Os outros 9 receberam a cura, mas ficou nisso. O que voltou, que mais uma vez é samaritano, assim como eu preguei da outra vez, ele volta em gratidão a Deus pelo que Deus fez na vida dele. Tá? E às vezes, muitas das vezes, nós nos pegamos em oração pedindo. Na maioria das vezes, nós pedimos. E cada dia é uma coisa. Pedimos para passar de ano, pedimos um videogame novo, pedimos aquela maquiagem que a gente tanto espera, pedimos uma chuteira, um tênis, o que quer que seja, mas a gente está lá pedindo. Se tem alguém doente, a gente pede saúde. Se tem algo que a gente quer muito, a gente pede quase todo dia. Mas será que da mesma forma que vocês pedem, vocês agradecem quando conseguem? Ou a partir daquele momento que vocês receberam, vocês já querem outra coisa? Porque a maioria de nós é assim. Nós pedimos, recebemos. E daí, nós já queremos outra coisa. E sempre mais e mais e mais. E na maioria das vezes, nós esquecemos de agradecer. Isso quando recebemos. E quando a gente não recebe? Vocês agradecem também? Quando Deus tira, vocês agradecem? Recentemente eu tive um acidente. Tem 3 semanas. E eu sou grato a Deus o resto da minha vida, pela minha vida. E sou grato a Deus também por Ele ter tirado o meu carro. Meu carro não presta para nada mais. Mas eu sou grato a Deus. Porque entre minha vida e o carro, Ele me tirou o carro.
E eu posso estar aqui hoje com vocês. E às vezes a gente pede, 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 mas a gente não busca. Às vezes a gente acaba conseguindo, a gente recebe, mas a gente às vezes acha que não foi Deus que deu. A gente acha que foi a gente, por nosso esforço, que conseguiu. Tem um, um texto, que eu não lembro agora, eu já vi no Instagram, que um homem vinha caminhando e ao passar por um trilho, o pé dele fica preso. E ele não consegue sair. E o que é que ele faz? Independente se ele é crente, católico, ou o que for, ou ateu. Nos momentos de dificuldade, o que é que a gente faz? Quem é que a gente chama? A Deus, né? Então ele pediu. E falou baixo da primeira vez. E mais alto, e mais alto. Até que ele ouviu o barulho do trem vindo pelo trilho. E aí o que é que acontece na hora do desespero? A gente quer o quê? Grita mais alto, né? Para que a gente seja ouvido. E ele gritava cada vez mais alto. E quando o trem se aproximava, o pé dele solta. E aí? O que é que vocês acham que ele fez? Ele agradeceu a Deus por ter salvo a vida dele? Não. Ele vira para Deus e fala: valeu, Deus, eu consegui me virar, deixa meu pedido para outra vez. Por quê? Porque se Deus salvasse ele, ele tinha prometido muitas coisas. E às vezes nós fazemos esse compromisso com Deus. Nós pedimos e pedimos. E quando o tempo vai passando, a gente vai intensificando mais o pedido ainda. Mas na hora que a gente recebe, além da gente não cumprir com nossa palavra, a gente nem agradece. E a gratidão, ela vai nos deixando cada vez mais afastado, tá? E como a gratidão, ela anda junto com a ingratidão, a ingratidão, ela é irmã do egoísmo. E muitas das vezes, nós só pensamos em nós. Às vezes aquela pessoa nos ajudou a vida inteira. Nos estendeu a mão uma boa parte da nossa vida. E o que é que acontece? A nossa memória, ela é curta, né? A gente esquece. E aí, a partir do momento que aquela pessoa não nos ajudou, aquela pessoa vira uma pessoa ingrata. Por quê? Porque nos ajudou 99% das vezes que a gente precisou de ajuda. Mas o 1% é o que fica. E aí o que é que a gente faz? A gente esquece. Às vezes aquela pessoa vai nos procurar e por causa daquele 1%, o que é que a gente faz? Vira as costas. Por quê? Porque o sentimento de egoísmo e de ingratidão perpassa o sentimento da gratidão que a gente deveria ter por aquela pessoa. Então, nós temos que buscar sempre agradecer.
Tem aquele louvor que fala: se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, também é Deus. Ele não vai deixar de ser Deus nunca. Se a gente receber ou não, Ele vai ser Deus. E vai continuar estando ao nosso lado. Mas às vezes a nossa bênção, ela poderia ser muito maior. Como aconteceu ali no caso dos leprosos. 9 receberam a bênção, mas também só receberam aquilo. Esse um que voltou, ele recebeu, além da bênção que foi a cura, toda vez que ele pedir, Deus vai estar perto dele. Por quê? Porque ele foi grato. Ele glorificou o nome de Deus, a cura dele. Então, cada vez que a gente faz isso, nós nos aproximamos cada vez mais. E tem uma pergunta aqui que eu queria fazer. E a gratidão, ela independe de onde você esteja. Para todos que vocês já leem a Bíblia, sabem bem, qual é o livro mais mal-humorado da Bíblia? Quem escreveu o livro mais mal-humorado da Bíblia? E onde ele estava quando escreveu? O livro foi escrito por Salomão. E Salomão era o quê? O rei. E o rei estava onde? No palácio. E foi o livro mais mal-humorado da Bíblia. Que livro é esse? Eclesiastes. Tá? E qual é o livro mais feliz da Bíblia? E quem escreveu? E onde ele estava? Filipenses. Foi escrito por Paulo dentro da cadeia, perto de morrer decapitado. Tá? Então, independe de onde você esteja. Não é porque você está num lugar bom que você está vivendo coisas boas. Não é porque você está em lugar ruim que você só vai viver coisa ruim. Isso vai depender da tua busca. Quanto mais você busca, mais você tem. Tá? Então, não é o local onde você está, é o que você enxerga. É onde você põe Deus na sua vida. Se você tem Deus como prioridade, independente de onde você esteja, Ele vai estar do teu lado. Paulo estava para morrer. E o rei tinham todos os funcionários, não faltava nada. E é o livro mais mal-humorado. Às vezes na vida a gente tem tudo. E a gente não dá valor. Às vezes aquela pessoa que não tem dá mais valor a nós que temos. E isso não é só em bens materiais, não. A gente já viu na parábola do samaritano, naquele trecho que eu trouxe da outra vez, onde vinha um comerciante e foi saqueado e ficou jogado. Passou um levita
Quem ajudou? O samaritano. Então não é material. É o que você enxerga e qual a posição de Deus na tua vida. É sobre isso que eu estou falando. A gratidão vem a partir daí. Não vem por conquista material. Às vezes a conquista material ela vem, mas a gente não é feliz. Às vezes a gente não tem tanto e a felicidade transborda. Por quê? Porque no mundo a felicidade ela é passageira. Mas quem tem Deus tem a felicidade eterna. Então, isso é gratidão. A gratidão, ela nos leva a, a buscar mais. Ela nos leva a estar próximo de pessoas que nós amamos. A gratidão, ela nos abre portas. Porque se você perdoa e se você é grato, se você perdoa e você é grato, Deus vai estar sempre contigo, independente de onde você esteja. Você vai estar sempre buscando a felicidade, independente de onde você esteja. Se você está na prisão ou se você está no palácio. A gente viu aqui, acabei de perguntar. O rei estava no palácio e escreveu o livro mais mal-humorado da Bíblia. O rei tinha tudo. E a passagem mais feliz é qual? Filipenses, quando Paulo está à beira da morte, próximo a ser decapitado. Como é que a pessoa pode estar perto de morrer e estar feliz? Então, gente, a gratidão, ela tem que estar próxima o tempo inteiro. Independente do que vocês passam ou vivem, vocês têm que estar abertos, como eu falei na pregação passada, a amar teu próximo, a perdoar e a ser grato. São 3 coisas que caminham e fecham a nossa série, que é Transbordando o Amor. Então, o amor em Deus, a gratidão, o perdão, o amor ao próximo, ele tem que estar sempre presente em nossa vida. E não é só naquele momento de dificuldade que a gente deve buscar. Não. A gente deve buscar também quando estiver feliz. Às vezes, nós só nos aproximamos de Deus quando a gente está triste. Quando tu está feliz, tu lembra? Quando tá curtindo as férias na praia, vocês agradecem? Quando conseguiram algo que esperavam tanto, agradecem? E perdoar? O que é que falta para vocês perdoarem? Quem te magoou? Quem te falou uma palavra? Ou quem te feriu? E indo mais além, o que é que te falta para amar teu próximo? Para dar a ele o que ele necessita. Não é o que você pode dar, e sim o que ele necessita receber.
Às vezes nós queremos dar algo que nós temos, mas muitas das vezes não é aquilo que ele necessita. Às vezes a gente passa, vê uma pessoa no chão, na rua, o que é que a gente faz? Bota logo a mão no bolso. Às vezes aquela pessoa não quer o dinheiro. Ela quer tua atenção. Vocês que andam muito em Instagram já devem ter visto várias pesquisas, esqueci o nome agora, que eu não vejo muito, mas onde a pessoa vai lá e tá um mendigo lanchando alguma coisa, ele vai lá e pede. E normalmente quem menos tem é aquele que vai sempre estar pronto para te ajudar. Então não vamos fazer disso uma verdade. Ele faz a mesma coisa com quem tem, que está na lanchonete, e a pessoa manda ele sair. Mas o mendigo, que às vezes ele só tem um pão e um copo de suco, que é o que ele recebe lá, ou deve ter recebido, ele divide. Por quê? Porque é o que você precisa naquele momento. E às vezes eles precisam só de atenção, de carinho, de afeto, de que seja levada a palavra de Deus, que às vezes eles não conhecem, tá? Então, na vida nós devemos estar sempre sendo gratos. Grato ao dormir, grato ao acordar. Quem é que agradece na hora de dormir pelo dia que teve? E quem na hora que acorda agradece por ter acordado? Porque a gente pode dormir e não acordar mais. Acontece. Acontece. É normal. Então, nós temos que agradecer o tempo inteiro. Quando Ele der, Ele é Deus e nós temos que agradecer. E se não der, tem que agradecer também. Porque como tem um louvor que eu gosto muito, não sei se o pessoal tá aí, pode cantar. Ana Lu tá ali. Eu vou pedir para vocês virem à frente, mas peraí que eu vou pedir a música. Então, antes, a gente já está caminhando para o final. Se o louvor quiser subir, eu acho que pode subir. Vou fazer 2 orações com vocês. Então, quem tem alguém, se tem alguém aí que quer liberar o perdão para alguém, independente de quem seja, se é teu pai, tua mãe, teu irmão, algum parente, vem aqui à frente. E se você é grato por tudo que Deus fez, faz e fará em tua vida, pode vir aqui à frente também. Tá? Então, vou pedir que fiquem mais próximos. E enquanto o louvor canta,